Oi, querido, oi, querida de Jesus, muito bem-vindo aqui novamente. Estamos aqui, com corações gratos, porque hoje é um dia feliz, é o sábado, que é um dia abençoado pelo nosso Deus, né? Então vamos orar para aprendermos mais do Senhor? Bendito soberano Deus, Criador dos céus, da terra, de tudo que há, obrigada, Jesus, por mais um dia em Tua presença. Nós invocamos, Senhor Jesus, o Teu nome, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos molde de acordo com aquilo que Tu tem para nós. Prepara, Jesus, os nossos corações, as nossas mentes, vem de encontro, Senhor, para que possamos aprender mais de Ti, viver mediante a Tua palavra, que possamos levar adiante como regras de fé para a nossa vida. Aumenta a nossa fé em Ti cada dia mais, e que possamos, Senhor, nos achegar a Ti sempre, em nome de Jesus. Amém. Oi, queridos. Hoje, o nosso texto, para reflexão, ele tá lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. É um texto bem conhecido, que fala do Eliseu, quando aumenta o azeite da viúva. Diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dizei-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esse texto, ele é muito lindo, porque ele prova, os milagres de Deus sobre a vida daquela viúva, através do profeta Eliseu. Então, na verdade, ela era viúva, mulher de um profeta, de um dos servos do profeta Eliseu. E ela foi até Eliseu, buscando ali, quem sabe, uma orientação espiritual. Ela estava numa situação difícil, onde seus filhos já iriam ser dados como escravos, por conta do valor da sua dívida. E aí ele pergunta para ela, o que você tem em casa, o que tens em casa? E aí ela fala assim: não, uma botija de azeite. Então, o que aprendemos com esse texto, que nós sempre temos algo, nós sempre teremos alguma coisa, Então, para de achar que não tem nada e comece, a se reinventar com aquilo que você já possui, com aquilo, que o Senhor já te deu. Então, são lições valiosas que a gente aprende com esse texto, E muitas vezes, Deus, ele nos abençoa com tantos dons, com aquilo que já sabemos fazer, Então, por exemplo, se você sabe fazer, você faz bolo bem, Se você sabe escovar um cabelo, enfim, seja lá o que for, sabe fazer unha, sabe, trabalhar no administrativo, faça o que você já sabe fazer, E valorize aquilo que você já tem, aquilo que você possui. Não fica, por exemplo, se boicotando, começando a achar e se martirizando. Porque o meu marido isso, é aquilo. Porque eu casei com o pior dos maridos. Porque meus filhos não são tão inteligentes. Porque meus filhos dão muito trabalho. Porque isso, Então, os reclamões,
né? Os ingratos. No reino de Deus, não há lugar para os ingratos. Na verdade, nós devemos ter o coração, né? Coração cheio de graça, corações agradecidos, né? Por tudo aquilo que o Senhor nos concede no nosso dia a dia e na nossa vida, né? Então, há pessoas que reclamam de tudo, queridos. Mas quem tem o coração, né, agradecido, ele sempre acha motivos, né, para se alegrar, seja lá a situação qual for. Ainda que eu esteja nesse ponto ou passando por isso, olha, mais tem Deus para me dar, maior é o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação, né? Então, termos corações gratos é um ponto importante para agradarmos a Deus, tá? Outra coisa que chama atenção aqui também na mensagem é que os filhos dela, né, os próprios filhos o ajudaram, né, a encher as vasilhas. Então, cuide dos seus filhos, seja contando sua experiência de vida, seja dando colo, seja repreendendo, né, porque a Bíblia fala que deve se ensinar o caminho, né, ensina caminho, né, em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Então, temos que ser sinceros, né, com os nossos filhos, temos que apoiar, sabe? Temos que cuidar, né, da nossa casa, da nossa família, sermos, né, amorosos, né? E para que eles vejam através do nosso exemplo, né, aquilo que nós já vivemos, né, de experiência, até mesmo para andar em coerência com o evangelho daquilo que a gente vive ou que tenta viver, porque nós devemos deixar exemplos, né, para os nossos filhos. Não adianta, querido e querida, você querer salvar todos lá fora e a tua casa está em ruína. Então, assim, você tem que apoiar aqueles que já é sua rede de apoio, que é a sua família. Não existe essa coisa. Eu conheço algumas pessoas, tá? Que pros de fora são excelentes e pros de dentro mostram as garras, né? Então, nós devemos, né, pedir a Deus para vivermos melhor, né? Para melhorar a nossa convivência com os de nossa casa, entende? Para que possamos ser abençoados. Porque sejamos sinceros, quando eu preciso ou quando você precisa, de quem que vem o seu suporte emocional, de quem que vem o seu apoio? Vai vir da sua esposa, vai vir dos seus filhos, vai vir da sua mãe, vai vir dos seus irmãos, enfim. Então, sejamos pessoas gratas, sejamos pessoas sinceras, pessoas com maturidade, para resolver problemas, seja de relacionamento, seja de filhos, né, que muitas vezes dá um certo problema, principalmente quando é adolescente, né? Então, nós temos, né, a necessidade de pedir discernimento a Deus para lidar com cada situação e devemos sim apoiar e amar os nossos, tratar bem os nossos, os da nossa casa. Porque não adianta você dar amor e querer só, né, brigar ou ser, digamos assim, ser uma pessoa sisuda, aquela pessoa que anda de mau humor, aquela pessoa que não dá um sorriso para o seu filho, para sua esposa, ou vice-versa. Então, assim, nós temos que tratar bem aqueles com quem nós convivemos, né? Então, nós temos que lutar muitas vezes contra ressentimentos, temos que pedir a Deus para nos libertar, né, de tudo aquilo que não vem do alto. Por que que muitas vezes a gente quer tratar os de fora bem e deixamos os nossos a desejar? Então, não é por aí, não, eu creio que Deus não se agrade com isso, né? Porque a nossa família é nosso bem maior, é o nosso amor maior. Então, nós temos que ter, né, esse amor por eles, nós temos que ter esse autocuidado. Outro ponto que chama atenção nessa história é no 3, né, que
que ele diz, vai, pede emprestada a vasilha a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Ou seja, essa mulher, o que a gente compreende? É que ela lidava bem com todos os seus vizinhos, porque a Bíblia relata que ela conseguiu muitas vasilhas. Então, com certeza, ela era uma pessoa de bem, uma pessoa de caráter, uma pessoa admirada, uma pessoa em que era amada, porque a Bíblia diz que foram tantas vasilhas que depois ela pediu para um dos filhos, né? Traga-me mais uma vasilha. E olha o que ele diz: não há mais vasilha nenhuma. E aí o azeite teve que parar, porque o milagre foi tremendo. Então, a importância também, né, de receber esse apoio dos outros, de lidar bem, seja com seus vizinhos, seja com as pessoas, né, em sua volta, principalmente a irmandade, né, de Cristo, né, na igreja. Então, assim, se você participa de um ministério, apoie esse ministério, sabe? Faça o melhor, dê o seu melhor, né, para ajudar as demais pessoas, porque não adianta, né? Porque tem críticas, isso e aquilo. Não adianta, se você quer criticar alguém, você tem que chamar a pessoa, né? E conversar, né? E se entenderem ali. Não adianta vir com aquela coisa de ficar criticando, ou até mesmo no meio de fofocas, ou até mesmo criando, né, demais situações que não convêm. Então, assim, devemos, né, andar em conformidade com aquilo que Cristo quer para nós, né? E naquela época, um fato muito interessante é que as viúvas lá pela lei judaica, né, elas tinham um direito de ser sustentada, né, pelos demais. E mesmo assim, Deus, né, maravilhoso, ele realizou um milagre para ela e para os seus filhos. Por quê? Porque Deus queria verdadeiramente, né, derramar, né, as bênçãos sobre a vida daquela mulher e da vida dos seus filhos, né? Então ele não queria que ela fosse mendiga ou que ficasse dependendo dos outros. Veja bem, Deus, ele não te quer mendigando, querido. E quando eu digo mendigando, não é só a parte de sustento, não. Porque Deus, ele quando faz o milagre, ele faz completo, né? Então, Deus, ele não quer que você mendigue afeto. Deus, ele não quer que você mendigue atenção. Deus, ele quer que você tenha uma história de vida brilhante, né? Uma história digna de ser vivida e que tenhamos essa vontade de quando chegarmos para falar algo de alguém, que seja para abençoar a vida daquela pessoa, que seja para ajudar, que seja para levantar, sabe? E que possamos encontrar pessoas e andar de mão dadas com pessoas que nos levantem, né? Que andem junto conosco e que de fato trilhe aí uma história, né, de vida bacana junto com você, né? E para encerrar, ele então disse, né? Vai, vende o azeite, paga toda a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Então, assim, ela vendeu todo o azeite, com certeza. Ela fez o que o profeta havia dito, né? Então, ela fez saber ao homem de Deus e ele disse, vai, vende o azeite, né? E paga toda a tua dívida e vivei do resto, você e seus filhos. Então, dessa forma ele fez. O que a gente aprende com isso aqui também? Que Deus, ele realiza o milagre, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Então, por exemplo, vai, é atitude, né? Então, se eu quero algo, eu tenho que me empenhar naquilo também. Porque Deus, ele quer abençoar. Se Deus quer abençoar a vida de outro e você consegue honrar essa pessoa, né, para que o milagre de Deus recaia sobre a vida dela, ótimo. Agora, se for com você, querido, a atitude depende de você. Então, vai, entendeu? Confia em Deus e vai. E como eu sempre falo com os meninos, só vai, porque aquilo que Deus manda é aquilo que nós devemos, né, de fato, obedecer, né? Então, que possamos ser pessoas, né, que tenhamos
esse milagre de Deus, né, nas nossas vidas. E quando for para os demais também à nossa volta, que possamos ajudar, né? A exemplo dessa viúva, em que outras pessoas a ajudaram, né? Emprestando lá as vasilhas e colaborando para que o milagre dela ocorresse, possamos também ser dessa forma, ajudar os demais, tá bom? Um ótimo sábado para vocês, grande beijo no coração. Até mais!